A gente para entrar? Eu mandei lá no grupo, mas o pessoal demora a ver, tem gente que estuda agora à noite. Não, Se quiser beleza. ir vendo, a gente vai disponibilizar depois o link. Não, a hora que vocês quiserem, a gente começa. Não tem pressa, não. Tá tranquilo. Vou esperar mais um pouquinho. Se o pessoal entra. Acho que a gente pode ir indo, Alex. Podemos? Uhum. Então vamos lá. Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alex Bois, publicitário, tenho 23 anos aí de mercado, né? Atuei em algumas agências relevantes no nosso cenário a nível de Rio e Brasil, né? Trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Marcan, trabalhei na Tommy Group, e hoje sou sócio-diretor junto com o Jeff da WP Comunicação. E o Jeff havia falado comigo dessa possibilidade de nós estarmos trocando aqui um pouco sobre o Photoshop, sobre as questões mesmo de direção de arte. Então, assim, esse período que nós vamos estar junto aqui, nós vamos estar tentando, de alguma maneira, ajudar vocês aí a agregar o conhecimento dentro do Photoshop. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos já usam o Photoshop ou nunca usaram? Todos têm o Photoshop instalado nas máquinas de vocês? Me respondam aí, por favor. Eu tenho.
Tem algumas pessoas aí que não têm. Eu disponibilizei para o Jeff um link onde vocês vão conseguir baixar o Photoshop de forma gratuita, tá? Aí quem quiser aí depois instalar nas suas máquinas, fique à vontade. Eu disponibilizei para o Jeff lá um link. Vocês conseguem baixar. Photoshop é um bicho de 7 cabeças? Você vai ver que não é. É uma ferramenta muito completa, né? O Photoshop é uma ferramenta muito completa, que na sua origem ele era muito mesmo para essa edição de foto, como alguém falou aí. O link está com o Jeff, tá? O link está com o Jeff, professor de vocês. E realmente o Photoshop era muito usado para edição de fotos. E confesso a vocês que de 2000 para cá, as características do Photoshop foram sendo mudadas para um uso mais criativo, né? Para desenvolvimento de layouts, mockups, templates, de um modo geral. E com isso, né, a Adobe, identificando isso, migrou quase que 100% o Photoshop para essa funcionalidade, né? Disponibilizando para o público que trabalha com edição de imagem o Lightroom, que é um outro software com uma outra proposta exclusivamente para tratamento e edição de imagem. E o Photoshop ficou com essa função de nos trazer ferramentas e possibilidades de desenvolver layouts dos mais variados possíveis, né? Tanto aí para o mundo on quanto para o mundo off. Aí vocês podem me perguntar, Alex, o que muda no Photoshop para quem trabalha com online e quem trabalha com offline? Em primeiro lugar, formato, né? Nós vamos trabalhar para o offline com formato em centímetros. E no mundo online nós vamos trabalhar com pixels. Então, a ideia, né, de concepção de layout muda um pouco, né? E quando você fala do offline, se tem uma falsa impressão de quanto maior, né, o arquivo, mais resolução eu preciso, e isso é um engano, né? Quanto maior o layout, menos resolução eu preciso. Por quê? Porque os pixels do layout são maiores, então eu preciso de menos pixels para preencher um determinado espaço dentro desse layout. E quanto menor o formato, mais resolução eu preciso, né? Quando a gente for lá abrir o Photoshop para a gente, de fato, começar a entender a ferramenta, e eu vou disponibilizar para vocês também uma apostila, onde vocês vão poder ver aí as funções básicas e as mais usadas aí no Photoshop para um início de uma concepção criativa. Só que antes de qualquer coisa, antes mesmo de eu abrir o Photoshop e começar a conceber um layout ali, eu preciso entender algumas coisas que vão vir antes, né? Eu sou de uma época que, para se fazer um layout, você ia para a prancheta, desenvolvia o layout, o RAF na prancheta, para depois, então, porque as agências não tinham muitas máquinas com Photoshop instalado, você depois, então, para o Photoshop, para quem é mais antigo ainda, PageMaker, eram softwares para edição, mas primeiro você precisava conceber o layout na prancheta, né? E isso, mesmo depois de toda essa evolução, isso ficou para mim como um grande aprendizado. Antes mesmo de eu pegar o Photoshop para começar a layoutar, eu preciso ter esse layout concebido na minha cabeça. Eu preciso ter a concepção criativa gerada em mim primeiro, para que depois, então, eu possa usar dos benefícios que o software me dá para desenvolver aquele layout, mas ele antes precisa estar concebido na minha cabeça. E precisa-se de alguns conceitos básicos para que antes que a gente comece a layoutar, a gente precisa tomar ciência. Isso, se vocês quiserem anotar aí, são alguns conceitozinhos que no curso de Photoshop vocês não vão aprender isso, mas como aqui nós estamos num ambiente
mais à vontade, mais descontraído, eu quero deixar essas dicas para vocês. A primeira delas é menos é mais sempre. A gente vê muito aí, né, material extremamente poluído visualmente, e quando de fato o consumidor final que vai estar consumindo daquele layout, daquela arte que você fez, seja ela para Instagram, seja ela para um outdoor de rua, é tanta informação que ele não consegue entender a mensagem que você quer passar. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês é que vocês tenham uma concepção minimalista. Menos é mais sempre. Segundo, cuidado com a foto ou a tipografia que você vai usar. E eu digo ou usando e ou, né? Por quê? Às vezes, a foto não lealtada, ela está muito linda e na sua cabeça ela imprime de fato o que você quer passar. Só que quando você vai começar a aplicar ela dentro de um layout, ela já não te responde mais com a mesma fidelidade da informação que você tinha quando só via aquela imagem. Então, eu preciso definir se eu quero o meu layout com imagem ou se eu quero o meu layout ao type. Na década de 80, se usava muitos layouts, anúncios de revistas, jornais, que eram tão somente fonte. E os layouts ficavam incríveis, porque a pessoa sabia usar a tipografia correta, com a intenção correta da mensagem que ela queria passar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou usar uma fonte serifada. Eu quero algo mais clássico, eu vou usar uma fonte serifada. Todos sabem o que é fonte serifada? Então, se não sabem, eu vou explicar. Fonte serifada, uma fonte muito comum que é serifada é a Times New Roman. Times New Roman é uma fonte serifada, é a fonte que tem aquelas voltinhas no final da composição da fonte, diferente do Arial, que é uma fonte, apesar dela ser arredondada, ela não tem aqueles detalhes, aqueles arabescos no final da fonte. Isso, as que tem os arabescos é uma fonte com serifa, e as que não tem o arabesco, a fonte sem serifa. Alex, eu posso usar no meu layout uma fonte com serifa e uma sem serifa? Não, nunca. Fala, Thaís. Eu ia comentar que, para quem tiver interesse, eu tenho um livro que fala sobre a história, é um e-book, nézinho, sobre história e uso prático desses formatos de letra e tudo mais. Então, fala sobre serifa, humanizada, enfim, um estilos de tipografia que pode ser interessante. Pô, maravilha. Se você puder disponibilizar, vai ser muito bom. Então, eu peguei ele num curso que eu fiz. Ele é gratuito, então eu acredito que não tenha problema de disponibilizar, mas foi um curso que eu fiz do Marcelo Kimura. Ele faz foco em identidade visual. Fonte, gente, é 70% do teu layout. Fonte é 70% do teu layout. Alex, mas e a fotografia? Isso tudo vai complementar. Por quê? Toda a informação que você quer passar vai estar na tua tipografia. Então, se você começa dentro do teu layout misturar muitas coisas, ainda que o teu layout esteja minimalista, ele começa a ficar poluído. Então, assim, vou usar a fonte com serifa. Eu vou usar a fonte com serifa do começo ao fim. Desde a minha fonte principal, fonte secundária e fonte terciária. Por quê? Se sugere, né, a concepção criativa se sugere que você use dentro de um layout, no máximo 3 tipos de tipografia. Né? A fonte que você vai dar mais destaque, que ela vai ser usada para o título do teu layout, uma fonte com menor importância para o teu subtítulo e uma fonte com menor importância ainda para o teu texto de apoio. Vou dar um exemplo, tá? A gente está usando aqui a Arial. Vamos dizer que para o título eu use Arial Bold, para o meu texto de apoio, o subtítulo ali, né? Eu use Sim, sim. O texto vai falar muito mais do que a imagem. A imagem é muito mais para corroborar com o texto que você está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte: as grandes peças hoje, principalmente hoje,
com essa renovação, né, essa inovação do digital, se a gente for acompanhar as premiações hoje, Cannes, colunista, profissionais do ano, a maioria das campanhas que ganham prêmios são campanhas all-type. Por quê? Prova para a banca julgadora que a qualidade daquele diretor de arte, a qualidade daquele design, a qualidade daquele redator em entregar um texto com qualidade. Então, assim, é importante que a sua fonte, que a sua tipografia esteja muito bem escolhida, para que você, apesar de fazer um layout maravilhoso, você não estrague ele com uma tipografia que, primeiro, não dá leitura ou cansa a leitura do teu espectador, né? Vamos dizer que você faça um post. A pessoa está ali no Instagram, ela está scrollando o telefone e ela só vai parar para ver realmente o teu post se ele tiver relevância. Entendeu? E como você vai atrair? Com um bom texto, uma boa tipografia, ela aplicada no lugar certo, e nós vamos ver exemplos práticos que eu separei para vocês quanto a isso, a usabilidade, não só na escolha da fonte, mas também aonde eu coloco aquele texto no meu layout. Então, assim, são detalhes que a gente precisa observar. Então, como eu estava dizendo, Bruno, vou usar Arial. Estou usando uma fonte muito simples, gente. Muito simples mesmo. Então, eu uso bold com o meu título, meu subtítulo eu uso medium, e no meu texto de apoio eu uso normal ou light, porque aí eu dou ordem de prioridade na minha leitura. Lembrando que o layout, a nossa visão absorve o layout sempre da esquerda para a direita. Então, por exemplo, vou assinar o meu layout com a minha marca, com a marca do meu cliente. Ou você coloca no header superior, lado direito, ou no footer, a parte inferior do teu lado direito, ou centraliza ela, para que essa ordem de leitura comece do lado esquerdo e termine do lado direito. Então, quando o cliente terminar de ver o teu layout, a última coisa que ele viu, e é o que ele de fato vai memorizar, é a tua marca. Então, assim, são detalhes que, para você conceber um bom designer, um bom layout, você precisa ter. Não adianta querer fazer de maneiras diferentes, porque o estudo já nos levou a essa linha. E é o que tem dado certo. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês, para a gente não perder mais muito tempo. Eu vou abrir o Photoshop aqui, eu vou dar um overview do que é o software, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos já trocando já com o Photoshop. Deixa eu só abrir aqui, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês já conseguem ver a minha tela? Agora eu não consigo mais ver vocês. Eu preciso que vocês falem, porque eu não vou conseguir mais ver vocês. Então, quando você abre o Photoshop, né? Esse aqui é o ícone do Photoshop, né? Você abre o Photoshop, essa é a primeira visão que você tem hoje do Photoshop, né? É um overview de boas-vindas, os teus arquivos recentes, e vamos lá, eu quero criar um novo projeto, eu quero abrir um novo arquivo. O que eu faço? Tá ali, ó, novo arquivo, cliquei nele. Aí aqui começam algumas informações que são relevantes. Aqui nós vamos definir qual o formato e qual resolução esse meu layout que eu vou começar a desenvolver vai ter. Informações básicas que eu preciso saber. Como eu disse, eu vou usar para web ou para offline? Ah, vou usar para web. Então o pixel aqui está correto. Ah, não, eu vou usar para offline. Então eu clico na seta, boto para centímetro e mudo. Vocês perceberam que aqui a lateral mudou a informação? Ó, pixel, centímetro.
Então, isso é muito importante, eu saber para que finalidade o meu layout vai ser usado. Nós vamos aqui começar a pensar no mundo digital, tá? Então, eu vou manter em pixels. Eu quero um post, então eu vou usar 1080 pixels por 1080 pixels, para ele ficar aquele quadradinho do post convencional. Resolução, Alex. O ideal é que você use no mínimo 144 pixels. Alex, eu posso usar mais do que isso? Pode, mas não exceda os 200 pixels. Por quê, Alex? Porque o teu arquivo vai ficar muito pesado. Ele vai subir para a web, mas para carregar ele vai demorar mais tempo para carregar. E talvez o teu cliente não tenha a paciência de esperar o teu layout carregar. Então, vamos lá. Definir a largura, definir a altura, definir que é para digital, definir minha resolução, criar. O layout vai vir assim, branco. É uma tela branca para o artista começar a desenvolver. O que eu preciso saber, basicamente? Eu preciso saber a minha área de ferramentas, eu preciso saber a minha área de execução e as funções que eu vou aplicar no meu layout. Que funções são essas? Essas funções vão vir padrão quando você abrir o Photoshop, que é cor, a amostra de que cor você vai usar. Por exemplo, estamos falando de algo web. Então, a minha amostra de cor tem que ser RGB. Se eu vou usar degradês ou não. E aqui os padrões que o Photoshop já impõe. Esses padrões, muito provavelmente, você não vai usar. Por quê? Você vai conceber o layout com a paleta de cor do teu cliente, com o preset de resolução de cor que você implementar para o teu cliente. Então, esses padrões aqui da Adobe, nós quase não vamos usar. Outras informações. Aqui são as medidas. Então, eu posso alterar minha medida aqui em propriedades do documento. Eu tenho aqui em centímetros a largura e a altura. Eu informo se eu quero ele widescreen, né? Ou formato vertical. O meu modo de cor, como está em RGB. Quantos bits do meu layout? O que é isso, Alex? O bit é o quanto de velocidade de pixels esse layout vai te trazer de resolução. Alex, eu posso aumentar isso? Eu posso botar para 16? Posso botar para 32 bits? Pode, não tem problema nenhum. Mas você precisa saber se o teu cliente, se o teu consumidor final vai ter um celular que carregue essa quantidade de bits por canal de cor. Entendeu? Então, assim, minha recomendação é que você mantenha sempre 8 bits, que ele vai abrir em qualquer computador, em qualquer smartphone. Então, você aí já tem uma garantia de que o teu layout vai ser aberto e compreendido por todos. Amigo, licencinha, rapidinho. A Rafa levantou a mão e tem o pessoal no grupo falando que está esperando para entrar. Se você puder, ali, ó, permitir. Vamos lá. Permitir. E aí, se for tranquilo, você pode ir explicando e quando aparecer alguma coisa aqui no Meet, eu te aviso. Beleza, por favor. Se quiser falar alguma coisa, Rafa, ela estava de manhã. Rafa, fica à vontade, pode falar. Oi, então, essa questão que você falou do gradiente, etc., eu posso usar a qualquer momento. Pode usar a qualquer momento. Entendeu? E o que acontece? Essas funções aqui do gradiente são os gradientes padrões, são os básicos. Mas aí você vai virar para mim e vai falar assim, pô, Alex, meu cliente tem um verde Tiffany e um rosa. O que eu faço? Não tem aqui. Nós vamos aprender a criar esse gradiente de forma manual para que você consiga atender essa necessidade das cores do teu cliente. Tá? Aqui é só mesmo os básicos. É só para te dar um norte de por onde você começar. Tá? Então, são esses degradês que você pode usar em qualquer momento no teu layout, ou você pode simplesmente desenvolver o teu degradê. E nós vamos ver aqui na frente como desenvolver esse teu degradê de forma manual. Aqui são os ajustes de cor da tua foto, né?
que é a matiz e saturação, é o quão saturado ou não saturado. Olha aqui, o que é saturado? É aquela foto quente, com as cores vibrantes, isso é saturação. Ah, não, eu quero algo mais sépia, uma foto mais opaca. Você diminui essa saturação. E isso você faz aqui, nos ajustes. O brilho e o contraste, o quão de brilhoso você quer a foto ou não, e o quão contrastada você quer a foto ou não. Um exemplo, tá? A foto tem muito preto e branco e eu quero ressaltar essa diferença do preto e branco. Eu aumento essa saturação. As curvas, que vão te ajudar a definir. Alex, essa minha foto tá linda, mas eu queria um pouco menos vermelha ou um pouco menos azul. A cor que predominar a foto, você vem aqui na curva, nos ajustes na curva, e você vai lá selecionar as cores dentro do RGB, né? E vai mudar ali, vai ajustar com um ajuste bem fino a possibilidade desse controle da sua foto. Os níveis, que é o quão quente ou frio você quer a tua foto. Os equilíbrios de cores, vamos dizer que numa foto tua tem uma discrepância muito grande de cor, né? Tenha um amarelo bem forte e o preto. E isso está deixando a foto poluída. Eu venho no equilíbrio de cor e ajusto essa poluição da foto. Eu determino se eu quero a foto PB ou não. Eu determino o quanto de exposição eu quero nessa foto, né? De quanto de detalhe eu quero que seja visto nessa foto ou não. Eu tenho opções de vibralidade, de quão vibrante eu quero ou não quero essa foto. A cor seletiva, o que é essa cor seletiva? Não sei se vocês já viram layouts que a foto, você percebe que a foto está PB, mas tem um filtro de uma cor por cima. Na realidade, você não precisa aplicar esse filtro. Você vem aqui na cor seletiva, seleciona que cor seletiva você quer e você ajusta aqui nos níveis dessa cor seletiva. Tudo bem até então, gente? Tudo Camila, ok? Eu só vou perguntar pelo pessoal, porque tem muita gente aqui que é leiga, por exemplo, isso de PB, essas RGB, você consegue fazer um resuminho rápido de que são esses códigos, pessoal? Consigo sim. Vamos lá. Nós temos o PB, que é o preto e branco, o RGB, que é tudo aquilo que vai para o digital, tudo aquilo que é visto em tela, ele está em RGB. É uma configuração, uma normativa de cor. Tudo que você vê na tela está em RGB e tudo que você vê impresso, ele está em CMYK, que é o C, o M, o Y e o K. O que são essas letras, Alex? C de cian, M de magenta, Y de yellow e K de preto. É o preto, é o black. Alex, como é que com essas 4 cores eu consigo fazer todas as outras cores? Porque a soma delas vai dando variação às outras cores. E o RGB, a mesma coisa. A variação do verde, do vermelho e do azul vai dar a variação para o que você consegue ver na tela para qualquer outra cor. Então, nós temos 3 formatos de cores, que é o RGB, né, que é para tudo aquilo que eu faço para visualização de tela. O PB, que aí eu aplico ela tanto para o que eu vou visualizar na tela, quanto para o que eu vou imprimir, né? Só vai sair os tons de preto, né? Que vai do branco absoluto, que é a ausência de todas as cores, e o preto, que é a presença absoluta de todas as cores, né? Seria, no caso do CMYK, o 100 de magenta, 100 de amarelo, 100 de azul e 100 de preto. Aí ele dá aquele preto absoluto. Então, o PB é a variação da ausência total, que é o branco, ao preto. Aí você vai me perguntar, Alex, cinza retícula de preto? É retícula de preto. Então, quando você vê numa foto PB aquelas variações do preto mais escuro para algo mais claro, aquilo ali está dentro desses tons de cinza, que vem do 100, né? 100 de preto, 90, 80, 70, 60, até chegar o 0. Né? Os filtros da foto, que você vai poder aplicar filtros padrões do próprio Photoshop, né? Que ele já
Filtros esses quais são? Ah, minha foto eu tirei no celular, mas eu queria que ela tivesse uma textura, uma cor de uma câmera Sony. Você consegue aqui nos filtros da foto aplicar um filtro de uma câmera Sony, aplicar o filtro de uma câmera Canon, aplicar o filtro de uma câmera Blackmagic. Então, nos filtros da foto, você consegue aplicar, mesmo que você tenha feito uma foto do celular, o perfil de cor de como se você tivesse tirado de uma câmera. O mapa de degradê, né, que aí você determina aqui a intensidade do teu degradê. A mistura de canais. Que canais são esses, Alex? O RGB, o PB e o CMYK. São canais de cores. Aqui você faz a mistura dos canais. Aqui você faz a pesquisa das cores que você quer usar. Ele vai te abrir uma paleta de cor que vai abrir nessa configuração aqui. É porque eu já deixo o meu atalhozinho aqui na lateral. Então, você pode andar com a cor aqui e a intensidade dela do claro para o escuro aqui, né? E, por último, não menos importante, é o inverter, o limiar e o posterizar. O que é o inverter? Vamos dizer que a foto está com o movimento de uma pessoa da esquerda para a direita, né? Ela está enquadrada na foto mais para a direita. E eu preciso que o meu lado direito do layout fique livre para eu botar o meu texto. Eu inverto. Eu inverto essa foto, a foto vai flipar, que dá o nome. Ela vai ser aplicada para o lado oposto. O limiar é o quanto de intensidade eu quero nessa foto. Não sei se vocês já perceberam que algumas fotos ficam com a borda escurecida. No limiar você consegue fazer isso. E o posterizar é o oposto. Você faz a foto ficar mais clara para as extremidades. Entendido esse lado aqui, nós vamos para o lado ferramental, que são aonde tudo vai acontecer. A magia vai acontecer aqui, tá? Esse primeiro aqui, dessa cruzeta, o teu mouse, né? O teu cursor do mouse. Eu vou abrir aqui um layout, gente, que eu quero até trabalhar esse layout com vocês, para a gente ir usando essas ferramentas, tá? É bom que a gente vai trocando junto e vamos aprendendo aqui, fazendo, né? Então, vamos lá. Eu fiz alguns layouts aqui já para a gente ter uma ideia de concepção criativa, tá? Então, eu tenho esse layout, todos esses elementos são possíveis de ser mexidos, e como é que eu clico neles? Eu tenho que estar setado nessa cruzeta. Aí eu vou informar que eu preciso de uma seleção automática, eu deixo sempre aqui clicado, e como eu quero selecionar. Se eu quero selecionar por agrupamento, né, que são por pastas, ou se eu quero selecionar por camadas. A minha recomendação para vocês, para facilitar a vida de vocês, é que vocês escolham sempre por camada, porque aí eu clico na camada aqui, ó, vocês podem ver que mexeu aqui, ó, aqui mudou. E ele me identificou aonde está a minha camada. E uma coisa que eu quero que vocês se atentem é como esse layout está organizado. Tá vendo? Eu tenho o meu primeiro post, eu tenho uma pasta criada para logo, uma pasta criada para o texto, uma pasta criada para o designer que eu estou usando, uma pasta criada para minha foto, para a imagem que eu vou usar, e uma pasta criada para o meu background. Alex, como é que eu crio pastas? Aqui embaixo, ó, tem os desenhinhos de uma pasta. Vocês estão vendo? Ó, criar um novo grupo. O grupo são as pastas, tá? Então, eu crio a minha pasta dessa maneira, e aqui no maisinho eu crio a layer. Eu quero uma layer nova, eu crio aqui no maisinho. Aí ela vai, eu seleciono a pasta que eu quero criar a layer, e vem aqui e crio a layer, tá vendo? Criou, camada 6 lá. Eu vou excluir ela, clico nela e arrasto para a lixeira, para a gente voltar para o nosso layout. Então, quando eu estou aqui com o cursorzinho da cruzeta, eu consigo selecionar qualquer coisa. Ó. Vou selecionar o texto. Está aqui o título.
Ó, vou selecionar o QR Code. Eu estou lá no QR Code. Então, essa cruzetinha me facilita ter acesso às informações que eu adicionei no meu layout. Alex, eu quero selecionar, eu quero criar uma seleção. É essa ferramentinha aqui de baixo. Eu vou pegar e vou selecionar aqui a logo aqui do WB Academy. Eu criei uma seleção nesse elemento. Alex, como é que eu faço para identificar que eu estou falando dessa logo? Eu criei a seleção, eu vou apertar a letra V no meu teclado e vou jogar a seta, aquela setinha do cursor do teclado, para cima. Viu que ela selecionou o meu elemento? Ó, eu criei a seleção do meu elemento. Vou tirar e vou fazer novamente. Seleciono, seleção. Vou no elemento que eu quero selecionar. Letra V. Seta para cima. Selecionei o elemento. E isso eu consigo fazer com qualquer elemento do meu layout. Tá? Desselecionei. Para desselecionar é Ctrl D, tá? Ctrl D. A peça de baixo é uma peça de seleção manual. Eu quero fazer a seleção só do círculo aqui da logo, eu não quero o nome. Eu clico nela e venho com o mouse, seleciono, aí o mesmo procedimento, V, seta para cima. Tá vendo? Eu selecionei somente o elemento, não selecionei a tipografia. Então, essa ferramenta de seleção vai me dar a possibilidade de eu fazer isso. Entendeu? Aqui seria a varinha mágica, para eu fazer seleções de determinada área no objeto. Vamos dizer que eu quero pegar aqui, eu vou lá na ler da foto da minha modelo, seleciono ela, venho na varinha e selecionei somente aqui o elemento da testa que eu preciso cuidar. Então, essa varinha mágica, ela vai me dar aquele ajuste fino no que eu quero fazer. Próximo, crop. Alex, fiz o layout muito grande ou selecionei um elemento e quero arrancar ele fora. Eu selecionei, venho no crop, clico nele, ele já vai criar a minha seleção, eu venho e deleto. Ele disse que não é possível deletar, por quê? Para que eu mantivesse a minha resolução do meu layout, o que eu fiz? Eu transformei a minha foto em um objeto. Ela não é mais um JPEG, ela é um objeto inteligente do Photoshop. Alex, como é que eu faço isso? Eu vou desfazer o que eu fiz, eu vou rasterizar novamente a imagem. Ó, rasterizei a imagem. Eu clico na minha imagem com o botão direito, venho nessa abinha que se criou aqui, tá vendo? Ó, criou uma aba aqui, eu desço até converter em objeto inteligente. Ele voltou a ser um objeto inteligente do Photoshop. Por que inteligente? Eu hoje aqui, eu estou com um post no formato, estou com layout no formato de um post, 1080 por 1080. Mas vamos dizer que o cliente amou isso e quer um outdoor de 9 metros por 3 metros. Se eu pegar ela só como imagem e eu aumentar para 9 metros, ficou tudo pixelado. Então, antes disso, eu pego a minha foto, clico com o botão direito, vou lá, em converter em objeto inteligente. Eu garanto no meu layout que aquela foto, por maior o tamanho que eu a deixe, eu não vou perder a resolução dela. Tá? Essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção de objeto. Ela seleciona um único objeto e me dá a transformação de proporção. Eu não consigo fazer uma transformação livre, diferente da varinha mágica. Ela só vai me deixar crescer proporcionalmente e mexer no meu layout proporcionalmente. A próxima é a varinha, o conta-gota. Alex, eu quero saber que cor é essa, eu quero saber qual é a referência dessa cor. Eu pego a varinha mágica,
clico nela, ela carregou aqui na minha abinha de cor. Eu dou um clique nessa abinha e ele vai me dar todas as informações das cores. Por exemplo, RGB. Eu sei que eu tenho 103 de R, 165 de G, 155 de B. No CMYK, eu tenho 73 de cian, 10 de magenta, 44 de amarelo e 1 de preto. Alex, para que esses números todos? Quando você manda o teu trabalho para um web designer, né, um exemplo nosso do ON, para ele fazer o preset de cor, para que aquilo suba numa landing page, num site, ele precisa dessas informações de RGB. Ah, não, Alex, eu quero imprimir, eu quero para gráfica, eu vou fazer um cartaz com esse layout, eu vou imprimir, eu quero um outdoor. Ele vai precisar, a pessoa da gráfica, ele não quer saber que aqui está um verde, ele vai precisar saber dessas informações. Para quando ele gerar o processo de impressão, a cor que você colocou e viu na tela fique precisa igualmente na impressão, tá? Então, eu vou aqui, seleciono, defino qual é a cor. Ó, já mudou aqui de novo, tá vendo? Eu selecionei esse mostarda, a cor aqui mudou. Aí, se eu clicar lá, vai me dar as mesmas informações, tá vendo? Já mudou as informações, mas as informações estão dispostas no mesmo lugar, tá? Então, vamos lá, cancelar. Vamos continuar. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de carimbo. Quem trata foto aí usa muito essa ferramenta. Por quê? Eu pego o carimbo aqui, seleciono uma área do layout que eu quero, aí você vai falar, Alex, eu quero só o rosto, mas essa bola está enorme. O que eu faço? Eu vou clicar lá onde tem a tecla do colchetes e chaves, né? O colchetes e chaves abrindo, ele diminui, e o colchetes e chaves fechando, ele aumenta. Então, eu aumento e diminuo a minha área que eu quero copiar como carimbo, né? Vamos dizer que eu queira pegar aqui uma partezinha pequenininha. Deixa eu rasterizar novamente essa foto, senão nós não vamos conseguir fazer. Então, eu venho aqui, escolho o lugar que eu quero mexer, aperto o Alt para quem estiver usando o Windows e o Option para quem estiver usando o Mac, e ele me criou uma área de cópia. Tá vendo que o iconezinho lá mudou? Era a bolinha vazada, ficou a bolinha mexida. Eu clico e copio para onde eu quero mandar o layout. Ó, eu vou ajustando para onde eu quero copiar a minha imagem. Ó, eu quero jogar a sarda dessa modelo que está aqui para o lado de cá. Eu copio aqui com o Alt apertado ou o Option e colo do outro lado sem o Option ou o Alt apertado. Então, ele vai copiar e colar. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de pincel. Você quer fazer um brush no teu layout, você vai usar ela. Você pega aqui, eu escolho uma nova camada, que eu expliquei lá, né? Vou lá no maisinho, selecionei uma nova camada, né? Vou aplicar ela aqui e vou dar um brush desse mostarda aqui que eu quero usar. Eu venho aqui, ferramenta do pincel, escolho o meu modo de pincel que eu quero usar, tá? Aí, como é que eu faço isso? Vocês estão vendo aqui em cima o desenhozinho do pincel? Tudo que você clica, passa lá para cima, tá vendo? Eu cliquei no carimbo e mudou essas informações. Eu cliquei no pincel, mudou a informação do pincel. Aí eu escolho se eu quero um pincel grande ou pequeno, se eu quero um pincel duro, rígido, ou um pincel com aquela sombrinha em volta, e se eu quero ele normal, dissolvido, aí eu vou escolhendo aqui como eu quero que esse meu pincel fique no layout, tá? Então, eu quero usar o pincel, é essa ferramenta. Próxima ferramenta, borracha, né? Eu quero apagar um elemento na minha foto, tá? Vamos dizer que eu queira apagar esse fio aqui do fone da minha modelo. Eu vou lá e vou apagando.
Eu consigo tirar, tá? Estou voltando aqui, como estava. Aqui, a ferramenta do degradê. Lembra que eu falei que tinha uma outra maneira mais fácil de fazer o degradê? Tem sim. Eu vou aqui, ó, criar uma nova página. Eu vou chapar a minha página com a cor que eu quero. Como é que eu faço isso? O Ctrl e o Delete, tá? Ctrl e Delete. Aí ele vai chapar com o meu verde Tiffany, tá vendo? Chapei meu layout. Mas eu não quero isso, eu quero um degradê. Eu clico aqui no degradê, vou na pontinha do meu layout, vocês estão vendo? E arrasto, ó. Ele criou um degradê para mim. Alex, criou um degradê azul com Tiffany. Eu não quero esse degradê azul com Tiffany. Eu quero mudar o meu degradê. Eu venho aqui, ó, clico na minha camada do degradê, dou 2 cliques nela, ela vai abrir aqui a linha do meu degradê, eu dou um clique aqui também, e ele vai me abrir essa aba. Essa aba que eu vou nos quadradinhos inferiores e escolho a cor que eu quero mudar. Aí eu quero trocar e quero esse mostarda. Ó, já salvou o mostarda lá, já criei meu degradê mostarda. Eu não preciso ir lá na amostragem, degradês básicos, venho aqui direto e crio do meu jeito. Alex, eu quero esse degradê, mas eu não quero, eu quero ele por cima daquela foto que estava. O que eu faço? Seleciono aqui a minha camada do degradê, vou aqui em cima, onde está normal, e vou botar multiply. Ele vai tirar o degradê e vai aplicar na minha foto. Tá vendo lá? Ó? Eu tirei o degradê, ó, normal, eu não vejo a foto. Multiply, eu vejo a foto. Não, Alex, não gostei do layout assim, eu quero remover. Pego minha camada e excluo lá na lixeira. Então, eu consigo fazer o degradê. Alguém perguntou alguma coisa. Rafaela. Fala, Rafa. Eu consigo alterar também essa cor do degradê quando estiver por cima da foto, sem problema nenhum, por exemplo. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Você consegue mudar para qualquer cor, tá? Eu vou voltar lá para o nosso degradê, eu quero mudar ela em cima da foto. Vou botar outra cor. Vou lá onde eu expliquei, dou 2 cliques, ele abriu minha paleta, vamos dizer que eu quero botar um rosa. Vou aqui no rosa, puxo pro rosa, já mudou lá, tá vendo? Aí é só eu dar o OK. Já mudou lá. Eu posso botar a cor que eu quiser, mesmo ele estando aplicado com o multiply, que é a multiplicação, na minha foto. Não tem problema nenhum. Agora vamos lá, eu vou excluir para continuar lá com o meu layout como estava. Então essa aqui do degradê fica muito mais fácil de você aplicar ele, porque aqui você já vai de forma manual selecionando a paleta de cor que você quer selecionar. Você não fica limitado ao preset que o Photoshop está te impondo. Esse aqui é a ferramenta de desfoque, né? E essa ferramenta funciona da mesma maneira que aquela lá do carimbo, né? Com o colchetes e chaves aberto, eu diminuo, e com colchetes e chaves fechando, eu aumento. Então, eu vou lá na minha foto, né? Vou lá na minha camada da foto, e eu quero dar um desfoque aqui na mão dela. O que eu faço? Eu vou clicando na foto quantas vezes eu quiser que esse desfoque aconteça. Alex, como é que eu configuro a intensidade desse meu desfoque? Em resistência, viu? Clicou nele, aqui em cima também mudou. Eu venho em resistência, aumento se eu quero mais desfocado, diminuo se eu quero menos desfocado. A mesma coisa se aplica de se eu quero ele normal, escurecido, clareado, com uma matiz mais forte, com uma saturação mais forte, com uma cor que eu posso pré-definir mais forte ou com uma luminosidade mais forte. Mas, normalmente, a gente vai aplicar o desfoque nele na configuração normal, entendeu? Alex, eu posso aplicar esse desfoque de uma outra maneira? Posso. Você pode sim, mas a outra maneira não vai te dar a opção de você selecionar a área que você quer desfocar. Ele vai te dar um desfoque
total. Como eu faço, Alex? Eu vou em filtro, desfoque, aí eu vou escolher como eu quero o meu desfoque. Alex, qual é o desfoque? Estou vendo que tem um montão aí. Qual é o desfoque que mais se usa? O gaussiano e o de movimento. Não sei se vocês já viram o layout, que aparece uma pessoa correndo e aquele rastro da pessoa atrás é feito com esse desfoque de movimento. O que a pessoa faz? Pega a foto, duplica ela, na de cima ela não dá o desfoque e na de baixo ela dá o desfoque. Aí vai correr aquele movimento atrás da foto que você pré-selecionou. E o gaussiano, ele vai dar um desfoque total, tá vendo? Eu consigo desfocar mais e menos a minha foto como um todo. Se eu quero realmente desfocar o layout inteiro, esse é o caminho mais fácil. Não, eu não quero. Eu quero fazer o desfoque somente da mão. Aí eu vou ter que ir nessa ferramentinha de desfoque. A próxima ferramenta, ela me dá duas opções. Uma é escurecer, criar uma superexposição do meu layout numa área pré-determinada ou clarear o meu layout gerando uma subexposição. Como é que eu faço? Vamos dizer que eu queira uma superexposição. Eu quero uma superexposição na boca da minha modelo. Eu vou aumentar aqui, né? Como eu disse lá, chaves e colchetes fechando. Selecionei aqui a área da boca e vou clicar, tá vendo? Ó, eu estou escurecendo a boca, somente a área que eu quero. Vou voltar, não gostei. Ctrl Z, né? Como todo mundo. Tirei. Ah, não, Alex, eu quero clarear. Eu não quero escurecer. Eu vou para subexposição. Faço a mesma coisa. Estou clareando a boca da minha modelo somente no lugar que eu quero. Alex, eu não queria fazer um lugar específico. Eu queria clarear minha foto como um todo. Vou aqui na ferramenta de cruzeta, aperto Ctrl mais a letra M. Ele me deu uma curva. Lembra que eu falei da curva lá no começo? Aqui eu consigo, ó, deixar minha foto mais clara se eu subo a minha curva e deixar a minha foto mais escura se eu desço a minha curva. Então, eu quero fazer um ajuste, Alex, na foto inteira. Eu não quero perder tempo de fazer num lugar específico. Vamos lá de novo. Ctrl M. Criou aqui uma nova janelinha de curva. Para cima eu clareio, para baixo eu escureço. Alguma dúvida até aí, gente? Sim, não. Deixa eu até olhar vocês aqui. Nenhuma dúvida? Acho que tá indo, Alex. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar que nós ainda vamos fazer layout hoje. Vamos lá, próxima ferramenta. Ferramenta de seleção de demarcador. Alex, não, vamos lá. Ferramenta de caneta, que é conhecida como PES. Alex, eu quero recortar essa modelo. Como é que eu faço? A gente vai usar essa ferramenta. Alex, tem a varinha mágica, que eu vi que você faz lá. A gente pode usar? Pode. Pode. Não vou dizer que não possa, não, tá? Eu vou pegar lá, ó, vou usar a minha varinha mágica, vou selecionar aqui a área que eu quero tirar, vou selecionando manualmente tudo que eu quero tirar, depois eu aperto Delete. Sumiu aquele pedaço. Não, Alex, eu não quero fazer assim, porque eu vi que ficou um monte de pontinha branca do resto da foto, e de fato vai ficar, gente, de fato vai ficar. O que eu tenho que fazer? A ferramenta mais chata do Photoshop. PEF. Como é que eu faço, Alex? Ctrl mais para eu aumentar a minha visibilidade do meu layout e vou recortando pedacinho por pedacinho, clicando no mouse. Alex, vai dar um trabalho danado. Vai. E na maioria das vezes, os recortes profissionais de foto são feitos dessa maneira. Alex, mas como é que eu faço? Aqui eu estou vendo, ó, eu dei mais zoom e vi que a mão dela vai fazer uma curva.
Eu clico aqui na minha último ponto de ancoragem, vou para onde eu quero clicar, clico, mantenho o meu mouse pressionado e ando, tá vendo? Ó, ele cria a curva do jeitinho que eu quiser. Soltei, ele já vai perder a curva. Ele só vai fazer aquela. Clico novamente no meu layout e vou continuar o meu path. Tá vendo? Eu vou cortando pedaço por pedaço. Isso aqui, gente, eu acredito que vocês só vão usar isso mais aprofundadamente. Hoje, não tem a menor condição de eu exigir de vocês que vocês desenvolvam um layout que me recorte uma foto toda no path. Não, eu não vou exigir de vocês isso, mas eu preciso informar o para que essa ferramenta funciona. Essa aqui já está ali o nome, né? Ferramenta de texto. Eu clico nela, clico no meu layout, né? Já apareceu ali o lorem ipsum do meu layout. Eu vou pegar, vou dar 2 cliques no meu layout e vou digitar o que eu quiser. Entendeu? Exemplo, WB Academy. Já ficou lá a minha fonte. Alex, eu quero excluir. Mesmo processo. Seleciono aqui na minha linha de camadas e jogo ela lá para a lixeirinha. Acabou meu problema. Alex, o texto já está pronto. Eu peguei um layout pronto já. Eu só vou ter que mexer. Vou na camada de texto. Com ela selecionada, eu venho em cima do texto que eu quero mexer e clico. Ó, consigo mudar, tá vendo? Eu consigo fazer o que eu preciso fazer naquele texto, tá? Ferramenta de baixo, ferramenta de seleção de demarcador. Para que isso funciona? Ah, eu fiz aquele path, meu path está prontinho, só que quando eu desseleciono ele, Alex, ele some. Como é que eu faço para visualizar ele de novo? Venho nessa ferramentinha. Eu cliquei nela, se tivesse algum path feito aqui no layout, ele apareceria. Ferramenta de baixo, ferramenta de retângulo, ferramenta de círculo, ferramenta de triângulo, formas geométricas. O que você precisar fazer, você faz nessa ferramenta. Exemplo, esse retângulo aqui, eu fiz nessa ferramenta, tá vendo? Eu selecionei ele, cliquei nele, ó, eu consigo mexer ele para onde eu quiser. Como é que eu fiz? Eu fiz dessa maneira. Cliquei aqui, selecionei, ó, e criei. Então, foi assim que eu fiz esse retângulo. Ferramenta da mãozinha. Alex, eu preciso criar mais de um template. E eu não fiz do jeito que você fez, de criar várias pastinhas. Eu fiz várias telas. Como é que eu faço para andar? Com o cursor, você não vai conseguir. Eu venho aqui na mãozinha e ando com o meu layout todo dentro da minha área de trabalho do Photoshop. A lupa, como todo mundo sabe, né, para dar zoom, né? Então, essas são as ferramentas básicas do Photoshop. Alex, você falou também que tinham ferramentas superiores. Tem, sim. Quais são? As ferramentas de arquivo, que é para abrir, fechar, salvar, criar um arquivo novo, salvar em outra extensão, exportar, gerar um novo arquivo, gerar um arquivo através deste meu arquivo, importar imagens para dentro do meu arquivo. Tudo isso eu faço aqui em arquivo. Editar. Eu edito a minha ortografia, eu edito a minha imagem, eu edito os meus retângulos, os meus quadrados, eu posso fazer transformações livres nele com essa ferramenta aqui de editar. Imagem, eu faço todo o ajuste de cor. Ao invés de eu ir lá no ajuste, eu posso vir aqui também, em imagens. Então, eu tenho o atalho aqui em ajustes e tenho o modo normal aqui em imagens. Camadas. As minhas camadas todas que estão no layout, eu consigo selecionar também por aqui. Só que não há necessidade. Por quê? Elas já estão visíveis na minha área de camada aqui, ó. Se eu for scrollando com o meu mouse,
eu consigo ver todas as minhas camadas. Então, eu não preciso vir aqui. Texto, a mesma coisa, eu já tenho a minha ferramenta de texto. Selecionar, eu já tenho a minha ferramenta de seleção. Aqui você vai usar muito os filtros, os 3Ds, entendeu? Os plugins do Photoshop. Alex, que plugins são esses? Eu consigo fazer animações no Photoshop, da mesma maneira que eu faço no 3D Studio Max, da mesma maneira que eu faço no After Effects, que eu faço no Maya Studio, eu consigo fazer no Photoshop. Lógico, com uma maneira muito mais limitada, mas eu consigo fazer essas animações no Photoshop. Então, eu uso aqui os plugins. As minhas janelas. Alex, minha janela de camada desapareceu. Onde é que eu vou encontrar ela? Janela, camada. Você vai escolher ela aqui e vai validar a tua janelinha que você quiser. Biblioteca, camada, você pode escolher todas. Aqui sumiu, ou o que você sentir falta, você consegue encontrar aqui em janelas. A ajuda é o padrão, a ajuda do próprio Photoshop. Agora vamos ao que interessa. Nós vamos conceber o layout. Eu fiz aqui, gente, algumas opções, né? Um layout com um pouco mais de informação, um pouco mais de elemento, no meu olhar, um tanto quanto poluído. Fiz um outro layout com a mesma informação, querendo passar a mesma informação com uma outra estrutura. Estrutura essa onde eu não tenho só mais o título como eu tinha aqui, né? Eu tenho realmente um texto de apoio que está disposto aqui embaixo, né? Fiz uma outra opção de layout, aonde eu tenho uma reaplicação do que eu queria no primeiro layout, porém com uma outra disposição. Aqui eu brinco, né, com a possibilidade de ter o meu texto ajustado de forma verticalizada e não horizontalizada no meu layout, que são possibilidades, gente. Alex, como é que eu faço para virar o meu texto? Eu estou vendo aí que o texto está virado, mas eu não sei como fazer. Vou lá na minha ferramentinha aqui, né, da cruzeta, seleciono o meu texto, aí meu texto aqui na camada foi selecionado, eu vou clicar o Ctrl e a letra T, tá? Ctrl T. Ele marcou aqui a minha área de layout. Como é que eu faço para virar? Eu vou na borda, ó. Eu vou na borda do meu layout, tá vendo que ele criou uma curvinha? Ele criou a curva, eu clico no meu mouse e rodo ele na posição que eu quiser ajustar o meu layout. Alex, não entendi. Faz de novo? Faço, claro. Estou lá, quero selecionar o meu texto, tá? Só que agora eu não quero mais aquele, eu quero um outro. Eu quero esse texto de baixo. Clico nela com a minha ferramenta de cruzeta. Selecionei, confiro aqui na minha lateral, na minha camada, se essa camada realmente é a camada que eu quis selecionar. É ela? Ctrl T. Criou a seleção, eu venho na lateral e giro ela para a minha posição. Alex, eu quero ela assim, mas eu quero ela menor. Eu volto lá na lateral, ó, só que eu entro um pouco mais dentro dessas caixinhas. Aí ele me deu a ferramenta de eu aumentar e diminuir. Tudo isso com aquela opção do Ctrl T. Depois que eu clicar Ctrl T, eu vou poder fazer qualquer coisa. Eu posso aumentar horizontalizado, eu posso aumentar proporcionalizado, eu posso criar rotação no meu layout, eu consigo fazer tudo só com a função Ctrl T e a minha camada selecionada, tá? Continuando. E nós fizemos um outro post, esse completamente minimalista, só com as informações lá, as principais no meu header, o meio do meu layout totalmente clean, só com a fotona lá mostrando o que eu quero passar, e o meu footer com as minhas informações de desconto, de e-mail, que são informações com menores relevâncias, tá? Então, vamos lá, vamos começar a desenvolver esse layout.
Vamos lá para o nosso primeiro layout, né? Eu criei aqui no meu layout, né, o retângulo que eu aprendi lá a usar, criei esse retângulo aqui e criei esse retângulo aqui. Caramba, Alex, eu tô vendo aqui que o retângulo que eu criei era um retângulo preto. Como é que eu faço para deixar o meu retângulo mais claro ou mais escuro? Eu seleciono a minha camada que eu quero, tá vendo? Selecionei o retângulo lá, o retângulo ficou aqui selecionado. Eu venho na minha opacidade e aumento e diminuo a minha opacidade. Tá vendo? Ó, tá ficando mais claro e tá ficando mais escuro. Alex, eu quero um percentual preciso. Eu quero 30% de opacidade. Eu seleciono lá a minha áreazinha, vou lá, 30%. Ele me deu os 30%. Alex, eu vi aqui que no teu layout você criou uma camada que você chamou de frame, que só tem a linha em volta. O miolo está vazado, ó, não tem nada no miolo. Como é que eu faço? Da mesma maneira, gente. Vamos lá, ó. Eu vou escolher aqui a cor branca, tá? Eu venho aqui, ó, vou tirar aqui o mostarda, dou 2 cliques, vou levar lá para o cantinho, vou escolher a cor branca, vou fazer um retângulo aqui, ó. Fiz o meu retângulo. O áudio travou, eu acho, para vocês também. Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Eu criei aqui, né? Fiz meu retângulozinho. Aí eu quero mudar meu retângulo para branco. Eu vou vir aqui na lateral, ó. Tudo meu vai lá para propriedade. Eu quero o meu retângulo branco, tá? Eu quero o meu retângulo branco e eu quero também a minha borda branca. Então agora eu tenho um quadrado, Alex, mas eu quero que fique assim, vazado. O que eu faço? Clico aqui, gente. Vou lá na minha camada, clico aqui e diminuo, ao invés de diminuir minha opacidade, eu diminuo o meu preenchimento. Então, tudo que está dentro some e só fica lá o meu traçado, tá vendo? Ó, ficou minha linhazinha. Alex, a linha tá maravilhosa. Eu vi aqui que a linha tá certinha aí, mas ela tá muito fina, Alex. Eu preciso resolver isso. Vou lá na minha propriedade, vou lá no meu traçado e aumento o meu traçado. Ó, tá vendo? Traçado aí aqui embaixo tem. Ele tá com 1 pixel. Eu quero deixar ele mais gordinho. Eu vou lá, ó, e vou controlando o meu traçado de acordo com a espessura que eu quero. Então, foi assim, gente, que eu fiz esse layout aqui, ó. Eu fiz essa linha aqui, aí eu volto lá para minha camada, porque eu quero jogar ele fora. E eu fiz exatamente isso nesse retângulo aqui. Por quê? Eu queria uma área de defesa no meu layout para colocar o meu título. Alex, por que você decidiu colocar uma área de defesa? Por conta da foto no fundo, ter elementos, e minha foto tá PB, ter elementos muito saturados, com muito preto, eu não queria que isso brigasse com a minha importância. Então, eu delimito, eu trago para o meu olhar um direcionamento focal e coloquei aqui o meu retângulo, tirei o meu preenchimento, deixei só o meu traçado, ele ficou direitinho dessa maneira. Alex, eu vi aqui que no teu texto, uns textos estão normais e outros textos estão ali com aquela inclinaçãozinha, né? O itálico do Word. É a mesma coisa no Photoshop? Às vezes sim e às vezes não. Por exemplo, por que às vezes sim e às vezes não? Vão ter fontes que vão ter a função itálica e vão ter fontes que não vão ter a função itálica. Alex, mas eu escolhi uma fonte que não tem itálico e eu preciso colocar ele como itálico. O que eu faço, Alex? Me ajuda.
Vamos lá. Vou na roseta, na cruzetinha aqui, escolho a fonte. Minha fonte está selecionadinha aqui. Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Caractere. Minha fonte está selecionada. Eu vou aqui no azinho, onde está escrito caractere, e vai ter aqui a opção para eu deixar ela itálica, tá vendo? Ó, tem um Tzinho deitado. Então, eu forço, ó, a fonte ficar itálica. Ela não tem itálico, mas o Photoshop me dá uma função que é só visual, tá? Dentro desse código fonte que está aqui por detrás do Photoshop, na realidade, a fonte continua normal, mas ao meu olho, eu estou sendo enganado pelo Photoshop, é literalmente isso, para ela ficar itálica. Então, assim, não se desesperem se em algum momento você escolher uma fonte que não tem itálico. Vou dar um exemplo. A fonte Bebas, uma fonte muito usada, ela não tem itálico. Como é que eu faço? Vou lá na rosetinha, escolho aqui minha camada da fonte, né? Selecionei aqui bonitinho minha camada da fonte. Vou no Tzinho, seleciono minha camada e venho aqui, ó, e boto ela. Alex, olha só, ela tá bold, mas eu queria ainda mais bold. E ela não tem o ultra, ela não tem o black. Eu venho aqui, ó, também tenho essa opção, ó. Deixei ela mais boldzinha. Então, assim, tudo que eu preciso fazer com a minha fonte vai estar aqui nesse íconezinho do ar, que é o de caractere. Eu consigo fazer. Alex, minha fonte, ela só tem caps lock. Eu consigo simular uma fonte maiúscula, minúscula? É uma simulação, gente. Não vai ficar tão preciso. Mas eu consigo. Eu venho aqui, ó. E ele está deixando, tá vendo? Ó, só minhas iniciais em maiúsculo e cria, simula um minúsculo mesmo não tendo o minúsculo da fonte. Alex, eu quero tirar tudo isso. É só desabilitar, gente. Ó, desabilitei, meu layout voltou para a configuração normal. Então, agora aqui, já sabendo como eu inseri todos esses elementos, aí você vai me perguntar, Alex, você não me mostrou como é que você botou a logo do meu cliente. Muito fácil, gente. Muito fácil, ó. Eu vou clicar lá, minha pastinha de logo está criada. Eu vou desabilitar ela, tá? Não temos essa logo. Aí eu vou vir aqui em arquivo. Lembra que eu falei que eu tinha a opção de importar? Eu vou importar, ó. Vou importar imagem, vídeo, nota. Você pode fazer diretamente por aqui. Você importa o elemento que você quiser. Outra opção, Alex, não estou conseguindo importar, está dando algum erro, e esses erros são comuns acontecer no Photoshop. Exemplos, tá? Se você está com um arquivo da tua logo em vetor feito no Illustrator, mas a pessoa que fez não salvou em AI ou em EPS, salvou em CSV. Salvou em CSV. O Photoshop não vai importar direito, mas ele vai abrir. O que eu faço? Arquivo, abrir. Vou lá para a minha pastinha onde está a minha logo, clico nela, abro. Ele vai abrir um arquivo novo. O que eu faço? Todos os meus arquivos vão ficar nessa minha linha do tempo, tá vendo? Ó, embaixo aqui, ó, antes da régua, tem a minha linha do tempo. Eu vou clicar no meu arquivo que eu quero trazer para aquele meu layout e vou arrastar ele, ó. Eu tirei ele. Então, eu consigo agora, no meu Photoshop, ver os dois arquivos. O que eu vou fazer? Com a minha cruzetinha selecionada, vou arrastar para dentro do meu layout. Alex, ficou enorme. O que eu faço? Eu preciso diminuir. Ctrl T. Lembra que eu expliquei lá? Para aumentar e diminuir a fonte, vale também para uma imagem. Ó, cliquei aqui, diminuir. Alex, a logo do meu cliente veio colorida e eu não quero usar ela colorida aqui. Como é que eu faço, Alex? Fácil, gente. Ó, tá lá coloridinho. Eu venho aqui, seleciono minha camada, que ela já vai estar selecionada, porque eu estava mexendo nela. Tá vendo esse Fzinho com X aqui? São as funções, são os macetes que o Photoshop já me dá de alguns pulos do gato.
Clico nele, procuro sobreposição de cor. Clico nele, ó, para me abrir essa janela. Ah, Alex, mas só tá o branco aí. Dou 2 cliques no branquinho. Olha aqui, ó, eu boto na cor que eu quiser. Ó. Mas nós queremos branco. Então eu vou lá pro branquinho. Dou OK. Aonde estava colorido, não tá mais. Alex, não gostei do branco, quero voltar. O que eu faço? Dou Ctrl Z só? Não precisa, porque se você der Ctrl Z, você anula aquela função. Eu só quero tirar momentaneamente. A minha camada ganhou um efeito, tá vendo? Um efeitinho aqui. Eu tiro o olhinho dela, ó, clico no olhinho e ela desapareceu. Voltou para a cor. Ah, não, Alex, o cliente não quer colorido, aprovou branco mesmo. Eu não vou precisar fazer o branco de novo. Eu já vou só habilitar o meu efeito que eu coloquei de uma sobreposição de branco. Então, assim, resolvi aqui. Resolvi minha logo. Alex, você falou do retângulo chapado, você falou do retângulo vazado, mas você não me falou desse retângulo aqui, Alex, que está com uma transparência. E essa transparência está diferente da opacidade que você me mostrou aqui. Aqui ele está bem saturado, bem forte. Eu clico aqui, ó, na minha camada, vou lá, ó, roseta, clico na camada e vou mudar a minha função aqui, ó. Ele estava normal assim, eu botei ele multiply. Então, eu tenho a mesma opacidade que eu tenho aqui, só que agora com uma saturação muito mais acentuada, sem eu precisar ir lá e mexer na saturação do meu objeto. Eu já faço aqui nas pré-definições do Photoshop. E para todas as layers, gente, isso tem disponível. Ó, o retângulo, que está aqui, eu consigo botar ele multiply. Ó, eu botei multiply e já escureceu logo. Ó. Normal, né? Vou tirar aqui o normal e eu vou botar agora um multiply. Já escureceu. Ele já escureceu. Por quê? A minha opacidade estava aplicada, mas eu quero ele menos opaco do que eu preciso. Eu preciso ele mais saturado. Eu vou aplicar aqui o meu multiply e está resolvido o meu layout. Alex, essa foto aqui, Alex, ela está colorida, Alex. O que você fez, Alex, para fazer com que ela ficasse preta e branca? 2 coisas, gente. Tem 2 maneiras muito simples de fazer, tá? Uma é, vou direto na camada, vou lá em imagem, ajuste, remover saturação. Ficou preta e branca. Só que se você salvar, já era. Ela ficou preta e branca para sempre. Lembra que eu falei lá que eu tinha os meus ajustes? Lembra aqui dos ajustes, do preto e branco? É só você vir aqui, ó, e criar um ajuste preto e branco. Aqui, ó, você vai configurar o teu preto e branco todo e depois que ele tiver ok, ratinho, ele vai aparecer assim, ó, como uma camada que eu posso aplicar e tirar na hora que eu quiser. Entendeu? Eu consigo mexer e não perder a originalidade da minha foto. Vamos dizer que eu tenha feito lá com o PB e o cliente, cara, não gostei do PB. Ferrei. Eu só tinha essa foto e eu salvei ela por cima, ficou PB. Ferrou. Aqui não. Ah, o cliente quer colorido? Eu criei lá o meu ajuste de PB e tirei ele. Ficou lindo lá o layout com colorido que o meu cliente quer. O cliente aprovou esse layout. O layout está todo montado, todo aprovado, tudo certinho, informações revisadas e corrigidas. Alex, o que eu faço agora para salvar? Como é que eu faço para salvar esse meu layout? Vamos lá. Arquivo. Salvar como. Porque se você salvar lá no salvar direto, gente, ele já vai salvar em PSD ou a extensão que você pré-determinar. O meu salvar, eu pré-determinei, porque a gente libera muito arquivo aqui na agência em PNG, para o PNG.
Mas eu não vou explicar isso para vocês agora, porque é complexo fazer. Então, eu prefiro que já fique para vocês no salvamento padrão, até porque vocês quase não vão usar. Então, eu venho aqui, salvar como, escolho aqui embaixo a extensão que eu quero, Photoshop. Alex, por que Photoshop? O Photoshop, a extensão Photoshop, ela vai preservar todas as minhas layers. Tudo que eu fiz no Photoshop, que estão lá nas camadas, ele vai preservar. Então, se lá na frente eu precisar mexer em alguma coisa, por exemplo, um layout que tenha preço, eu quero mudar o preço, eu quero mudar a data, eu já tenho o layout lá salvo com todas as minhas camadas. Então, eu salvo sempre um Photoshop, que é a extensão PSD. Salvei, tá lá bonitinho o meu layout, dei OK, já salvou, agora eu preciso mandar para o cliente. Se eu mandar em PSD, o cliente não vai abrir. Deixa eu só fechar essa logo aqui, para a gente continuar, gente. Aí, o que eu faço? Salvo uma cópia. Quando eu salvo uma cópia, eu vou ter a opção aqui, ó, de salvar em várias extensões. GIF, JPEG, PNG, TIFF, Web, Photoshop DSC 1.0, Photoshop DSC 2.0. Alex, o que é isso? Photoshop DSC 1.0, Photoshop DSC 2.0. Talvez a Thaísa, que mexa bem com o Photoshop, já tenha acontecido isso com ela. Dela salvar o Photoshop numa versão e quando manda para alguém, a pessoa não consegue abrir, porque a versão do Photoshop dela é anterior à sua. E aí tu fica nesse problema. E aí, o que eu faço? A pessoa não consegue abrir. Vou lá, abro o meu Photoshop, salvo uma cópia com extensão Photoshop DCS 1.0 ou DCS 2.0. Qual é a diferença da 1.0, Alex? A 1.0 ela só vai carregar a cor em 8 bits. Lembra que eu falei lá? E se teu layout tiver com mais do que 8 bits, 16 ou 32, ela vai comprimir a tua resolução de cor. Então, algumas cores pode ser que mudem, já que você começou o layout em 16 ou 32 bits. Então, para que isso não aconteça, salva direto no Photoshop DCS 2.0. Mas essa não é o que eu quero. Eu quero salvar em PNG para o meu cliente visualizar. Vou lá, PNG, salvar. Aí ele vai me dar algumas informações. E essas informações são muito importantes. Que é o tamanho do salvamento do meu arquivo, né? Que eu quero com uma compressão menor, então o arquivo vai ficar maior e mais lento. Eu quero uma compressão média, que o arquivo vai ficar ali num tamanho mediano e também num carregamento mediano. Ou eu quero algo grande, com salvamento rápido, para que o meu layout, o cara clicou, ele abra. Eu vou sempre manter o grande, porque ele vai manter a minha qualidade de resolução, mas o tamanho do meu arquivo vai ficar menor. Isso em megabytes. O arquivo, por exemplo, meu arquivo tinha 50 megas. Se eu salvar em PNG no formato grande, ele vai ficar com 2. Então, para mim, está ótimo. Eu preciso mandar esse arquivo o mais leve possível. Vou lá, escolhi o grande, né? Que eu vou clicando aqui, tá vendo? E, ok, meu arquivo está sendo salvo, já estou lá com o meu arquivo. Onde é que está o arquivo? Na pasta que eu pré-determinei. Aqui, ó, salvei meu PNG. Ó o PNGzinho bonitinho do meu layout aí. Entendeu? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo indo, Alex. Estamos indo? Então, vamos lá. Vamos conceber agora o outro layout, tá? Ó. Vou desabilitar meu post 1 e vou habilitar meu post 2. Gente, o processo aqui é basicamente o mesmo. O que nós vamos analisar aqui de usabilidade do software? A disposição como eu apliquei a minha foto. Como eu tinha um texto muito pequeno de apoio para colocar, se eu coloco em cima da foto, olha só o que ia acontecer, gente. Eu até cropei essa foto, mas eu vou pegar a foto aqui e vou aumentar ela, tá?
Só para vocês terem uma ideia. Ó, comprometi a leitura do meu layout. E ficou muito ruim, gente. Eu não consigo visualizar. Então, por isso, eu vou criar um mecanismo para salvar esse meu texto. Qual foi o mecanismo que eu adotei? Criar um retângulo branco. Mas eu vou usar somente o retângulo branco, vou botar meu texto dentro? Não. Aí começa a vir os conceitos criativos. É aquilo que eu falei, que eu preciso conceber o meu layout antes mesmo de eu abrir o meu Photoshop. Se eu boto esse texto aqui, ó, vamos lá, ó. Online. Olha como é que o meu layout ficou simplório, gente. Aí o que eu fiz? Fiz uma bossa. Brinquei aqui com o meu texto invadindo, saindo do meu retângulo de proteção e invadindo um pouco o layout. Entendeu? Então, assim, eu já dei uma outra cara para o meu layout. Eu já dou uma bossa ali. Outra coisa importante que eu deixei aqui propositadamente. Meu texto de apoio, tá? Vou lá na ferramentazinha do T, seleciono ele e eu percebo que o meu texto tá com uma quebra aqui, ó, muito ruim. Essa quebra tá muito ruim. A quebra não tá legal. Vou lá no Tzinho, seleciono o meu texto. Alex, como é que eu posso selecionar? Eu posso subir assim com o mouse? Pode. Ou você pode também fazer a seguinte coisa, ó. Dou Ctrl A. Eu selecionei meu layout inteiro. Alex, eu quero resolver isso, mas eu não quero estar mexendo em linha por linha. Não vai precisar. Lembra aqui do Azinho que eu mostrei para vocês? Embaixo tem a definição de parágrafo. Tá vendo aqui que gerou um hífen aqui? Eu não quero hifenizar. Eu já desabilito os hífens. Ele já melhorou meu texto ali, né? Já deu uma melhorada no meu texto. Aí aqui eu consigo justificar o meu texto alinhado à esquerda, justificar meu texto centralizado, justificar meu texto alinhado à direita. Também posso alinhar meu texto 100% justificado, ponderado à esquerda, ou 100% justificado, ponderado ao centro, 100% justificado, ponderado à direita. E se esse aqui, Alex, o que é esse último? Ele vai criar uma justificação em todas as linhas. Esse aqui, nunca, jamais, em nenhuma circunstância, usem ele. Por quê? Olha só o que aconteceu. Criou um espaçamento terrível no meu texto. Alex, mas então por que ele está assim? Vamos dizer que você precise fazer lá o teu TCC, tenha que estar nos padrões ABNT, onde todas as linhas precisam estar preenchidas 100%. E sobrou uma beirinha de algumas linhas. Aí você usa ele. Por quê? É o famoso roubar no jogo. Ele rouba no jogo e dá uma ajustadinha. Vai passar batido no teu padrão ABNT. Tá? Então, aqui eu estou voltando ele aqui, né, para o padrão que eu queria, né? Que eu quero ele simplesmente justificado à esquerda e ajustei meu texto. Não precisei linha por linha, não precisei fazer nada disso. Venho aqui, ó, no pezinho aqui de parágrafo e ajusto o meu parágrafo. Tiro a minha hifenização, resolvo o meu problema. Aqui, ó, se aplica a mesma coisa. A foto está normal. Ah, o cliente Alex não quer PB. Ele quer colorida. Eu não perdi minha foto, porque eu criei uma camada de ajuste. Ó. Simplesmente tirei, meu layout voltou ao normal. Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui é na disposição como eu apliquei esse layout. Esse layout está dividido em 4 partes por ordens de prioridade. Aqui eu quero priorizar o meu título, o meu texto de apoio e também quero priorizar a minha foto. Então eu dou grau de importância. Como eu dividi em retângulos, fica muito nítido esse grau de importância, né? 2 retângulos maiores para que a minha visibilidade fique mais presa ali, o meu campo visual fique mais preso ali. E as informações que são secundárias,
num retângulo menor com disposições equivalentes, para que não tenha diferença de grau de importância. Eu quero tanto que o meu cliente receba o meu desconto off pelo QR Code, como também quero que ele entre em contato comigo pelo telefone e pelo meu e-mail. Então, eu dou grau de importância equiparado. Então, são esses detalhes no desenvolvimento de um layout que nós precisamos ter, tá? É avaliar o que eu quero priorizar e o que eu não quero priorizar. Vamos lá para o próximo layout. Post 2, vamos para o post 3. Então, aqui eu já dei um outro grau de importância e dei também uma outra ordem de leitura. Vocês conseguem perceber? Lembra que eu falei que a ordem de visualização de um layout é da esquerda para a direita? E o que eu fiz? Eu concentrei a grande parte do meu texto do lado direito, porque é onde o pessoal vai ler por último, né? Coloquei o meu QR Code, que é algo nesse aqui muito importante que eu quero, porque eu já não tenho mais aqui meu telefone, eu não tenho mais aqui meu e-mail, eu quero que o meu cliente tenha todas as minhas informações no QR Code. Eu coloco ele por último. Lembra que eu falei que a logo precisa estar ou no header do lado direito, ou no footer do lado direito, ou no centro. Então, eu optei aqui colocar minha logo no header, na cabeça do lado direito, e o que eu queria que também tivesse importância, eu coloquei no footer do lado direito. Então, aqui eu quero que o meu cliente fale comigo através da leitura do QR Code. Eu vou deixar o QR Code sempre por último. Por último. Botei aqui uma foto que vai relacionar ali com o ensino, com o estudo, que é a aula online que eu estou colocando ali. Botei aqui um pouco de informação para o cliente, para chamar a atenção do cliente do que se trata esse meu curso, e resolvi meu layout. Alex, diferente do layout anterior, você não botou os retângulos aqui de forma simétrica, você deu uma invadida aqui no layout. Justamente, eu fiz isso para criar um movimento, criar uma fluidez. Eu saí daquela minha concepção de simetria total no meu layout para algo mais desconstruído. Eu tenho algumas interferências dos elementos que eu escolhi. E o porquê, gente? Eu escolhi elementos básicos no layout, para que vocês tenham facilidade no desenvolvimento dos primeiros layouts de vocês. Não adianta eu vir aqui com um monte de vetor, um monte de arabesco, um monte de filtro, para algo que vocês ainda não estão prontos para desenvolver. Então, eu procurei usar elementos que tem dentro do Photoshop para trazer soluções criativas interessantes e fáceis, porque não vai ser com uma aula de Photoshop que vocês vão sair daqui dominando. E já digo por antecipação, me coloco à disposição, caso vocês queiram, a gente pode marcar dias na semana para ter essa troca. Eu não me importo, tá? É algo que eu gosto muito de lecionar. Então, o que eu fiz aqui? Eu invadi aqui meu layout, já brinquei um pouco mais com o movimento da construção do meu layout, saí daquelas formas geométricas muito simétricas, trouxe um pouco de assimetria para o meu layout, o que traz para o meu layout modernidade e movimento. Entendeu? E é a mesma coisa, a mesma aplicação, ó. Um retângulo, a fotinha na mesma aplicação, PB e colo, ó. Posso optar também pelo colo, lá no ajuste, como eu havia falado, ajuste preto e branco. Eu? O Rafa está querendo fazer uma pergunta. Fala aí, Rafael. Eu acho que ele caiu. Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Uma perguntinha. Você falou que de vez em quando você dá uma desconstrução, faz uma desconstrução, né? Isso. Como ter a sensibilidade para saber se essa desconstrução traz um equilíbrio à imagem ou não? Vamos lá, excelente pergunta, Rafael. Excelente pergunta. Desconstruir um layout parte do primeiro princípio de qual é o perfil do meu cliente, tá? Vamos dizer que eu esteja falando com uma empresa de investimentos, que não seja XP, que é completamente desconstruída. Vamos dizer que a gente esteja falando do setor de investimento do Bradesco, tá?
eu jamais vou poder desconstruir meu layout. Por quê? É uma empresa muito séria e quando eu desconstruo, eu trago essa informalidade no meu layout. Então, é muito da percepção, em primeiro lugar, do que o meu cliente quer passar. Né? Se a gente está fazendo um layout aqui para o Bradesco Investimentos, primeiro que eu não poderia usar por conta do guideline dele. O que é o guideline, gente? É o manual de aplicação e marca daquele cliente. E vocês vão se deparar com isso ao longo da jornada profissional de vocês. Por um lado, em alguns casos, vai ser excelente, né? Porque você tem ali um manual de aplicação do caminho das pedras que você tem que percorrer. E, por outro lado, vai ser uma ferramenta para tolir o teu processo criativo. Por exemplo, nós atendemos Volkswagen, tá? Eu não posso jamais, na Volkswagen, usar vermelho, usar amarelo e usar roxo. Isso me tolhe. Eu não posso jamais sofrer essa intervenção aqui, por exemplo, da logo aqui, ó. Isso jamais pode acontecer na Volkswagen. Por quê? A proteção da marca da Volks, né? Que eles hoje dizem, né, que é um homem de cabeça para baixo, mas não é, tá? A real formação daquela logo é a suástica nazista. Para quem não sabe, aí fica essa informação. É a suástica nazista, porque a Volkswagen foi desenvolvida pela equipe do Hitler. Então, e ela só pode estar horizontalizada, não pode estar verticalizada. Então, assim, primeiro passo, entender se meu cliente é despojado ou conservador. Outro, é entender se eu quero realmente dar movimento na leitura do meu layout. Entendeu? Quando eu crio uma interferência aqui, especificamente desse layout que nós estamos vendo, eu crio duas situações. Uma, eu faço primeiro a pessoa ler de uma maneira que não é convencional, que é a verticalizada, né? Então, eu, no primeiro momento, chamei a atenção para o cara olhar o meu título e obrigatoriamente ter que virar a cabeça. E eu criei essa intervenção para que, ao final da leitura dele do meu título, ele não esqueça o que eu tenho de informação anterior. Então, eu invado um pouco, aproximo o meu layout um pouco para o meu título e eu trago de volta a atenção para o meu cliente do que eu ainda quero informar. Essa aqui foi a defesa específica para esse layout. Eu decidi, sou o diretor de arte, sou o designer, decidi que não vou botar o meu texto de forma convencional. Eu quero ele verticalizado. E se ele for só o único texto no layout, beleza, deixa verticalizado, pode interferir ou não, não vai dar o menor problema. Mas não, eu já criei um incômodo para o meu cliente na leitura. E eu ainda tenho mais informações para ele, eu preciso de alguma maneira chamar a atenção dele. Então eu criei para chamar a atenção essa intervenção, essa interferência. Porque nos meus layouts anteriores estava tudo linear, tudo simétrico, e agora eu tiro um pouco dessa simetria. Eu invado um pouquinho ali do meu retângulo branco para que eu chame a atenção de fato para o meu cliente de que ainda tem mais coisa para ele ver ali naquele layout. Ficou claro? Sim, obrigado. Valeu, Rafa. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu resolvi o meu layout. Todas as informações estão com seu grau de importância necessário e o layout está bem resolvido. Mas aí vamos para o próximo exemplo. Pô, o cliente gostou, mas achou muita informação, eu quero um layout um pouco mais clean. Tá aí, um layout um pouco mais clean. Eu só tenho de opções as formas que o Photoshop me apresenta. Retângulo, círculo. E aqui, por que, Alex, você não usou em momento nenhum os círculos? Porque a minha logo já é circular. Eu não posso ter nenhum elemento que divida importância com a minha logo. Se eu boto outro elemento circular no meu layout, a minha logo, que é o único elemento circular ali, perdeu já a sua importância. Ela vai ser dividida a atração por outro elemento. Então, por isso eu decidi fazer tudo nos formatos quadrados e retangulares, né? Para que a minha logo, que é circular, ganhasse um grau de destaque. E aqui nós vamos ver sobreposições dos retângulos, né? Eu fiz um retângulo maior aqui, com a defesa dos meus textos. Fiz um outro retângulo para o apoio de proteção da minha logomarca, que poderia não existir,
Quer ver? Vamos fazer o exemplo sem ela. Aí nós vamos aqui na logo e vamos tirar o efeito que a gente colocou. Eu poderia colocar sim, e tá tudo bem. Só que eu dificultei a leitura do meu cliente para entender a minha marca. Então, por isso que eu criei a defesa dela lá e fui lá no meu retângulo e apliquei o meu retângulozinho para criar essa defesa. Mas não é só isso. Eu tinha uma informação importante além do título para expor, que o curso vai começar dia 21 e que estão abertas as matrículas. Aí eu criei aqui um outro retângulo guideado, né, margeado na bitola do meu texto, para ele não ficar nada muito agressivo. Alex, como é que eu controlo isso? Régua, gente. Aqui, ó. Se eu subo aqui, clico na régua e arrasto, ó, ele me cria uma linha de proteção do meu layout. Então, eu consigo determinar a distância de cada elemento, ó. Consigo. Alex, eu vi, ficou legal, me ajudou pra caramba, mas eu quero tirar essas linhas agora. Eu quero ver meu layout normal. Ctrl H. Repetindo. Ctrl H. Eu coloco, depois da linha criada, eu coloco, e se eu clico Ctrl H de novo, eu retiro. Coloco, retiro. Coloco, retiro. Para que isso, gente? Para que o teu layout, os teus layouts estejam alinhados. Se você for puxar uma linha aqui, ó, o online e o estúdio vão estar alinhados. Tem que ter cuidado com o alinhamento. Isso é fundamental para facilitar a leitura do teu cliente, do teu consumidor. Então, nesse caso, eu botei todas as informações lá no header, fiz um bloco, né, um pack de informações, apliquei ali no meu layout, resolvi o meu problema do que era as informações de texto, o que era o TrueType, e agora resolvo o meu layout também com uma foto, que pode, como eu já disse, estar PB ou não, aí é muito da avaliação de vocês como diretores de arte, de vocês como designers, e eu precisava também daquela informaçãozinha do meu e-mail, meus contatos e ao meu desconto que eu quero aplicar. Só que, nesse caso, eu queria que a foto tivesse evidência. Então, eu joguei meu layout aqui um pouquinho para baixo, criei ali uma linha com uma opacidade, com uma transparência, e joguei minhas informações num tamanho menor ali. Meu layout está mais clean do que qualquer outro e contém as informações que eu preciso apresentar para o meu cliente. Ok, gente? Eu vou disponibilizar para vocês também esses PSDs, para que vocês consigam mexer, refazer, voltar, fazer de novo, usar a criatividade de vocês, tá? Eu vou disponibilizar também para vocês, junto com a apostila, com todos esses ferramentais que nós usamos até aqui. Eu queria, nesse momento, gente, abrir para vocês, para a gente começar a trocar bola, trocar informações sobre a própria usabilidade do Photoshop, sobre conceito criativo, para que a gente aproveite aí esses 10 minutos que nos restam para essa troca. Está aberto aí para vocês, gente. Deixa eu começar falando, então. Bom, eu sou o Pedro, sou aluno do professor Jeff, da IBMR de Botafogo. Sou líder de aprendizagem, das trilhas de aprendizagem, né, dentro da Lumina. E dar um relato pessoal, porque assim, eu fiz curso de edição de vídeo, acabou pegando um pouco de Photoshop, fiz pela Lura, que é uma plataforma de cursos online. E eu queria muito te agradecer, Alex, por essa explicação, porque realmente, assim, foi incrível. Teve coisas aqui que eu aprendi que nem lá no curso eu tive noção, e foi muito, muito didático. Você realmente falou que gosta de lecionar e deu para ver. Pô, cara, eu gosto muito, cara, gosto muito. E de fato, eu tenho percebido isso, Pedro. Eu vim da velha escola, né? Só para vocês terem a ideia, eu me formei em 2000. 2000 eu me formei em publicidade. Em 2002 eu terminei minha primeira pós. E de lá para cá eu tenho percebido que tanto os cursos, que tem muitos cursos bons por aí, tá? E as universidades não têm tido mais tempo de hora-aula para passar determinados conteúdos. E, de fato, não é nem por
irresponsabilidade ou incompetência da instituição acadêmica ou do curso, que eles não passam, não. É porque não se tem mais tempo de hora-aula, né? Precisa se passar muita coisa num tempo tão reduzido. E a gente cada vez mais vai aprendendo menos. Eu tenho conversado com o Jeff muito, né, sobre alunos de designer gráficos, sobre alunos de publi que vão, né, caminhar por essa jornada aí da direção de arte, né? Que muita gente faz publicidade para ser atendimento, para ser mídia, para ser planejamento. Pouquíssimas pessoas hoje querem ter o trabalho ali da direção de arte do designer, né? E eu vejo que com tudo isso as pessoas têm aprendido menos. Quando às vezes eu falo, nós aqui na WB temos um colaborador que é aluno do IBMR, que é o Caio, não sei se vocês conhecem, e ele não teve a oportunidade de aprender produção gráfica, que é uma disciplina que lá na minha época, quando eu entrei em 1996 e terminei em 2000, eu tive a oportunidade de ter, porque a grade era maior, eu tinha mais tempo, as universidades dispunham de mais tempo. Não é nem que a universidade não queira ensinar, é porque hoje as grades precisam ser tão reduzidas por conta de tudo que o MEC exige e implementa, que de fato a gente não consegue dar determinadas coisas. E isso é muito natural a gente ver em cursos. Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês, podem ver com o Jeff, podem ver com a Thaisa, da gente ter um tempo nosso aqui para tirar dúvida, para bater bola, para que não fique só nessas 2 horas de bate-papo que nós tivemos aqui hoje. Porque muitas das vezes a gente tem a sede de aprender, mas não tem a oportunidade de ter alguém que queira ensinar. E eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para poder estar trocando com vocês e aprendendo também com vocês sobre tudo, entendeu? Então, assim, de fato, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Pedro quer continuar? Eu ia comentar, Alex, eu já até mandei para o Igor, que é o suporte que eu tenho, né, o supervisor da minha área de operação, para poder passar para o pessoal, que eu acho que, assim, a gente falando, assim, às vezes o linguajar fica complexo, mas é porque quem pratica consegue entender com muito mais clareza. Eu acho muito válido a gente tendo acesso à ferramenta, essa aula vai ficar gravada, vocês podem reassistir, falando até para quem está assistindo depois mesmo, vocês podem reassistir a aula e ir fazendo com calma, na plataforma mesmo. Porque tem muito conceito que ele faz muito sentido quando você está ali na prática, mas que falando sobre, a gente consegue visualizar melhor fazendo, né? Que foi a parte até que você mostrou, o passo a passo. Então, acho que para quem tivesse ficado com dúvida quanto a como ficaria na prática e tudo mais, é muito válido vocês usarem a ferramenta e os conteúdos que tanto o Alex quanto eu, quem quiser compartilhar, vai disponibilizar. E é isso, gente. Eu me coloco aí à disposição, até com relação a algum layout que vocês já estejam fazendo, quer trocar comigo. Eu vou deixar aqui o meu telefone. Sem áudio, Alex. Estou sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem, gente? Eu estou ouvindo tranquilo. Eu vou botar aqui também o meu telefone. Para qualquer dúvida, gente, podem me chamar, não tem problema não. Eu estou colocando aqui, até de layouts mesmo que vocês já venham fazendo e quer uma opinião, quer um olhar de alguém que já está aí há mais tempo nessa caminhada, eu estou aqui à disposição. Por quê, gente? O Photoshop, ele é só uma ferramenta. Tudo que vai ser concebido está dentro de cada um de vocês. Tudo está dentro de cada um de vocês, tá? O quão criativo, o quão conceitual você vai ser ou não, é o quão você mergulha, é o quanto você absorve. Vejam muitas coisas, se poluem no bom sentido visualmente. Uma referência que eu vou dar para vocês sigam no Instagram uma revista chamada Archive, entendeu? Eles têm a revista online, ela durante muitos anos teve a versão off, mas por conta de toda esse advento, né, do digital,
a assinatura dela física não tem mais no Brasil, tem outros. Isso, é isso mesmo, de publicidade. Então, uma revista que vai só mostrar layouts campeões, layouts que ganharam prêmios no mundo inteiro, feito por vários profissionais top. Isso é muito bom, para que vocês possam se alimentar de conceitos criativos. Quer ver uma outra coisa? Leiam Piauí. Não sei se vocês sabem o que é o Piauí. É um jornal publicitário chamado Piauí. Leiam, tem muita coisa boa ali, entendeu? Entre no site de Cannes para ver o que está tendência. Cor, tá na dúvida de que cor usar? Use o Adobe Color. Tá? Não precisa ter uma conta da Adobe para usar. Ele é um aplicativo online disponibilizado gratuitamente pela Adobe. E eu vou até abrir aqui, gente, para que vocês possam ver o que é o Adobe Color. E vou compartilhar a tela aí para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Isso aqui é fantástico, gente. Tá na dúvida de um layout, cara, não sei que cor usar. Tô criando uma identidade visual para o meu cliente, não sei o que usar. Olha só que delícia, gente. Ó, vocês procuram lá color.adobe.com para abrir essa tela aqui. Vocês vão lá em explorar e bota a segmentação, tá? Vou botar aqui uma qualquer. Odontologia. Olha isso, gente. Que coisa linda. Ele me dá as paletas que são tendência no mundo hoje nessa segmentação. Para que eu vou ter dúvida de que paleta usar? Se eu tenho essa ferramenta grátis, disponível para mim. Vamos usar outro exemplo, tá? Arquitetura. Ele vai me dar a paleta do que é tendência hoje em arquitetura. Então, não tem mais como a gente que trabalha com design, que mexe com o Photoshop, errar em colorimetria do nosso layout. Não tem mais porquê. Então, assim, essas ferramentas são ferramentas para o nosso dia a dia. E não pense que é só quem está iniciando que usa, não. Eu uso todo dia, gente. Eu estou na dúvida de uma identidade visual para um cliente. Ah, que paleta que eu uso, que paleta que eu uso. Eu vou ali no famoso pai dos burros da colorimetria. É o dicionário. É o nosso dicionário de colorimetria. Entendeu? E do Photoshop, podem me chamar. Meu número está aí à disposição de vocês. Está com dúvida? Pode, não importa a hora. Eu sou workaholic. Vocês conhecem o Jeff? Jeff não é workaholic? Eu sou igualzinho. Então, podem me mandar mensagem, eu vou de pronto atender vocês, mesmo que eu não esteja no escritório, meu MacBook anda comigo 24 horas por dia, eu vou parar e vou ajudar vocês. Então, assim, Photoshop é só ferramenta. Toda a criatividade, todo o conceito tem que partir de dentro de vocês. Vocês são a mola motriz para que o processo criativo aconteça. Não é o software. O software é só a ferramenta. Não adianta uma Ferrari se nós não tivermos bons pilotos. E que vocês possam ser bons pilotos dessa ferramenta maravilhosa que é o Photoshop. Mais alguém, gente? Por mim, tranquilo. Então... Rafael, sensacional. Eu costumo dizer o seguinte: todo diretor de arte não será um bom redator. Todo redator será um bom diretor de arte. Você botou aí que se especializou na área de redação, de roteiro, sensacional. Porque a tua cabeça, teu processo criativo vai ser muito mais completo de um cara que simplesmente focou para a área só de design. Entendeu? Então, assim, você já está aí com a faca e o queijo na mão, meu amigo. Faca e o queijo na mão. Tá? Gente,
É isso. Se você tiver a oportunidade, eu tenho certeza que vai ter, de trabalhar em agências, você vai ver essa máxima rodando dentro do departamento criativo. Todo diretor de arte não será um excelente redator. Todo redator será um excelente diretor de arte, porque a cabeça dele pensa de forma diferente. Tá certo? Por isso que o ideal é que se trabalhe em duplas, né? Um designer, um redator. Um designer, um redator. Para a concepção criativa acontecer dessa simbiose do diretor de arte, do designer e do redator. Tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, me coloca à disposição. E espero de verdade que eu tenha atendido aí, alcançado a expectativa que vocês criaram desse nosso bate-papo. Fica aqui meu agradecimento, de verdade. E, sobretudo, que vocês possam ter sucesso na vida acadêmica de vocês, sucesso na vida profissional de vocês e que vocês arrebentem, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigado por tudo, gente. Tchau, tchau, Alex. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.